Eu fiz uma CPI nessa casa, que foi achincalhada, foi mandado para a Procuradoria, que ficou 6 meses segurando, que foi reprovada na CCJ, depois trouxe para cá e foi milhões de desculpas esfarrapadas para enterrar a CPI que investigaria um crime em Santa Catarina. Não gostava de ouvir do meu pai é aquela palavra, eu te avisei. Quando meu pai falava eu te avisei, eu morria de raiva. Porque ele me avisou que ia acontecer, não acreditei e aconteceu. O mesmo acontece aqui na Assembleia Legislativa, onde eu avisei que tinha um crime acontecendo no Porto de São Francisco do Sul. Um crime onde empresas aparentemente apadrinhadas, as mesmas que monopolizam o porto há quase 20 anos, estavam cometendo crimes ao monopolizarem um porto, neste período não utilizarem 100% da capacidade desse silo, apenas 20%, 30%, e não deixavam a concorrência utilizar um silo que é público. E por diversas vezes, várias manobras foram feitas pelas administradoras do porto para a manutenção das mesmas empresas de sempre. No dia 1º de maio de 2020, foi feita então uma denúncia na ANTAQ por causa dessa licitação, a última manobra para manutenção das mesmas empresas, foi feita uma licitação disfarçada de credenciamento. Então ela fez lá todo um bem bolado, e quem que ganhou? As mesmas empresas de sempre. Então foi feita essa denúncia, e agora, dia 2 de setembro, chegou o fim do processo, e a ANTAQ reconheceu a irregularidade desse falso credenciamento, aquela que eu estou aqui falando, desde de 2019, que tem um crime no Porto de São Francisco do Sul, e ela a ANTAQ, deu 3 alternativas para o porto resolver esse problema. Então está aí a decisão da ANTAQ, mandando regularizar aquilo que eu estou falando para os senhores desde 2019. E o melhor de tudo, eu falei aqui que nós estávamos preocupados na época com 33 milhões dos respiradores, enquanto na situação do porto nós tínhamos um valor de 3 vezes mais do que esse sendo negligenciados. E a ANTAQ vai fazer essa investigação do quanto se deixou de utilizar desse percentual do silo e quanto isso custou. E eu garanto, pelas informações que eu tenho, que pode chegar a mais de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Porque empresas aparentemente apadrinhadas estão lá subutilizando um porto. E para o Estado não tem interesse algum um silo ser utilizado 20%, 30% da sua capacidade e não deixando concorrentes utilizar. Qual é a vantagem para o Estado? Mas para os possíveis apadrinhados deve ser bastante interessante essa manutenção. Então, essas empresas, eu posso dizer porque já está no processo, a Bung, a Litoral, a Inlogs, podem ter que fazer a devolução retroativa de mais de 100 milhões de reais. E o que é isso? Crime. Crime que eu estou denunciando, e eu fiz uma CPI nessa casa, que foi achincalhada, foi mandado para a Procuradoria, que ficou 6 meses segurando, que foi reprovada na CCJ, e nunca vi ser reprovado na CCJ, depois trouxe para cá e foi milhões de desculpas esfarrapadas para enterrar a CPI que investigaria um crime em Santa Catarina. E isso está se desenhando conforme eu tenho denunciado desde 2019 nessa casa. E eu estou acompanhando, porque eu não tenho dúvidas alguma que essas 3 empresas vão ter que pagar mais de 100 milhões de reais para o Estado pela subutilização irregular dos silos públicos de Santa Catarina.